noite, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna. E eu tô aqui hoje para perguntar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês, perguntar, contar uma história para vocês. Como tem sido a quarentena de vocês? Já são 7 meses, né? E a gente ouve bastante dos nossos pais, de todas as pessoas, que a palavra da quarentena é distância. Mas distância da escola, distância do amigo, distância muitas vezes do resto dos familiares, distância da igreja, distância dos amigos da igreja. Mas tem algo que a gente não pode se distanciar nunca. O que será? Isso mesmo, Deus. Em nenhum momento a gente pode se distanciar de Deus. E como que a gente faz para chegar mais perto de Deus? A Bíblia nos ensina. Lá em João 14:6, que diz o seguinte. Vou colocar aqui para vocês lerem também, mas vocês podem pausar o vídeo e abrir na Bíblia de vocês também, com o auxílio do papai e da mamãe, tá bom? Tá escrito lá. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá lá em João 14:6. Reparem nesse texto que ele começa com esse sinalzinho aqui, ó. Tá vendo? Parece 2 vírgulas. E ele termina com o mesmo sinal. Isso representa, na língua portuguesa, chama-se aspas. E representa que a pessoa disse exatamente isso no texto. Então, essas são as palavras reais de Jesus. Mas vamos voltar ao texto. Então, eu sou o caminho. Ele disse que há um caminho e que ele é o caminho. Jesus é o caminho. E só por meio dele que a gente pode chegar ao Pai, Deus. Então, há só um caminho. Mas como que a gente não vai se perder, vai saber se é o caminho certo? Deus também responde isso na sua Bíblia, na tua palavra. Está lá em Salmos 119, versículo 105. Por sinal, capítulo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Depois é legal dar uma olhada nele, que é muito interessante. Vamos lá, o que diz o Salmo 119, capítulo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz, opa, o dedo da tia tá na frente, que clareia o meu caminho. Então tá lá em Salmo 119, 105. Então, vamos interpretar. A tua palavra, a palavra de quem? A palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, como que você não vai se perder? Justamente porque Deus mandou para nós, nos deixou um presente maravilhoso, que é a sua palavra. Então, quando a gente pensa que a gente está perdido, que a gente está longe de Deus, como que a gente faz para lembrar qual é o caminho certo? Então, ó, às vezes a gente tá meio perdido, tá meio difícil, tá meio escuro de achar o caminho, mas aí Deus, ele deixou o presente dele, lembra? Ele deixou a sua Bíblia. E a Bíblia é a lâmpada, é a luz que vai iluminar esse caminho. Então, vocês querem ver como faz toda a diferença? Olha só, ela vai iluminar, tá vendo? Então, existem outros caminhos, mas eles não levam a Deus. Há somente um caminho, deixa eu te encaixar de novo aqui. Há somente um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Outros caminhos podem até tentar chegar perto, mas nunca vão conseguir o propósito, que é chegar a Deus. Então, vamos de novo. Quando a gente pensar que a gente está perdido, lembrar que há um só caminho, que é Jesus. E como para chegar a Deus? E como a gente faz para não se perder? Lendo e meditando na palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é que vai
iluminar e orientar o nosso caminho, certo? Além disso, Deus nos deixou dicas de como fazer para ficar cada vez mais próximos dele. Vamos ver quais são? Também está na Bíblia. Pausem o vídeo e peçam para o papai e para a mamãe abrirem na Bíblia de vocês, ajudarem. É bom que vocês vão aprendendo a procurar os versículos na Bíblia. Faz muito bem. Tá lá em João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler? Aqui está. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Vamos reparar mais uma vez que, ó, o mesmo sinalzinho se repete, aquele sinalzinho de aspas, isso, muito bem. E ele representa que essa é realmente a palavra de Jesus. Alguém pegou isso do texto e essas são as palavras exatamente de Jesus, tá? Vamos interpretar o texto então. Então, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como que a gente tem os mandamentos de Deus? A gente tem lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, sentando, lendo o texto, pensando sobre o texto, pedindo para o papai e para a mamãe explicar aquele texto. Quando ficar com alguma dúvida, procurar o papai e a mamãe, procurar algumas das tias do Ministério Infantil, mesmo de longe a gente vai estar à disposição para responder as perguntas de vocês. E se a gente não souber, porque a gente também aprende da Bíblia todos os dias, a gente vai junto perguntar para o pastor, para ele orientar a gente, para ele ensinar a gente, tá certo? Então, lembrem sempre, leitura da Bíblia todos os dias, para a gente poder saber o que Deus quer de nós, para a gente mostrar para Ele o quanto a gente ama Ele. E nada melhor do que amando Ele e conhecendo Ele cada dia mais. Além disso, tem outro ensinamento que Deus nos deixou. São muitos, mas eu vou falar alguns. Tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Então, filhos, obedeçam a seus pais. A gente sabe, nessa quarentena tá sendo bem difícil para todo mundo, inclusive para o papai e para a mamãe. E é um mandamento, é uma ordem de Deus, para que possamos sempre ouvir eles, obedecer, responder com calma, não criar contendas, brigas, porque a gente sabe que tá sendo um tempo que vocês estão ficando mais com os pais, que não pode sair para brincar, então tá sendo um tempo difícil para todos. E pensem sempre, lembrem sempre que Deus se agrada quando a gente obedece e segue os caminhos dele. Os mandamentos dele, inclusive, é obedecer papai e mamãe. Ah, mas e se de repente aconteceu alguma coisa, eu fiquei nervoso, eu fiquei com raiva e eu fui lá e discuti com meu pai, com a minha mãe, e agora? Magoei meu pai, minha mãe e a Deus. O que eu faço, tia? Bom, primeiro passo a se fazer é vá para um cantinho só seu, pense naquilo que você fez, reflita e ore, converse com Deus. Fale para ele: Deus, eu cometi um pecado, eu desobedeci uma ordem sua e eu peço perdão, estou arrependido. Peça perdão para Deus. Converse com ele, se abra com ele. E depois vai conversar com o papai e com a mamãe pedindo desculpas. Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente, depois que a gente erre, porque nós não somos perfeitos. Deus quer que a gente entre em contato com Ele através da oração e peça perdão pelos nossos pecados, porque a gente erra, a gente não é perfeito. Então, lembre sempre, se você errou, se você pecou, pense nisso e peça perdão para Deus, tá certo? Vamos para o último versículo,
que é uma das coisas que Deus nos fala para que a gente possa fazer e que nos faz ficar mais pertinho dele também, tá bom? Lembrem-se, a distância não pode acontecer quando se trata de Deus. Nós devemos e temos que ficar cada vez mais próximos dele, tá certo? Vamos lá. Tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 16 a 18. Eu vou ler para vocês, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, alegrem-se sempre. Deus quer que a gente fique alegre, que a gente brinque bastante, mas que a gente sempre lembre de honrar e glorificar o nome dele em tudo que fizermos. Orem continuamente. Então, as formas de ficar mais próximo de Deus é lendo a palavra dele, é orando todos os dias, separando um momento para poder fazer isso, pedindo para o papai e para a mamãe fazer junto. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, apesar de tudo que possa estar acontecendo, apesar dessa pandemia, vamos sempre dar graças a Deus por termos nossa família, por termos um lar, por termos alimento, por estarmos sendo cuidados por Ele, sendo guardados por Ele. Tá bom? Então, lembrem sempre, quando às vezes a gente pensar que tá um pouquinho difícil, que tá tudo escuro, que tá difícil de encontrar o caminho, a gente tem uma luz que Deus deixou para nós. E essa luz é a Bíblia. E a Bíblia, ela vai iluminar o caminho correto, que é um caminho. Lembrem sempre, o caminho é Jesus que nos leva a Deus. Tá certo? Lembrem sempre disso. E pensem sempre nisso. A distância, ela nunca é boa quando se trata de Deus. Devemos sempre ficar próximos dele. Eu sei que às vezes a gente fica distante, principalmente agora que a gente não tá tendo os cultos presenciais, mas a gente não pode deixar isso acontecer, tá certo? E que tal a gente começar já fazendo diferente? Eu vou orar com vocês, tá bom? Lembra que eu falei? A oração é o modo mais forte, o melhor, o único jeito de chegar mais pertinho de Deus. Além da leitura bíblica. Mas vamos orar. A gente já estudou a leitura bíblica agora, olha que legal. Então agora a gente vai orar, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada pela vida das nossas crianças, que o Senhor esteja visitando cada lar nesse momento, dando mansidão, dando paz, dando sabedoria e dando sede e fome da Tua palavra, Senhor Deus. Cuida da vida deles, cuida da saúde deles, livra eles de todo e qualquer mal, Senhor. Que eles possam sempre lembrar que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, por meio da salvação dele, por meio da morte dele em cruz, Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela nossa igreja, que o Senhor também esteja abençoando o pastor, a liderança, para saber qual é o momento certo da gente poder voltar em comunhão e em segurança. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso, crianças. Fiquem com Deus. Um beijão, tô morrendo de saudade de vocês. E qualquer coisa, deixem nos comentários aí, chama a gente, conversa com a gente, conta com a gente, tá bom? Tchau!